A Terra é capaz de ter novas conformações graciosas, belas, e é muito bonito ver no Canadá a cidadania ser atendida enquanto os direitos, na forma em que o governo atende as demandas da população. Olá, tudo bom? É uma grande alegria para mim fazer esse vídeo porque ele significa uma presença muito especial aqui no Canadá. Me refiro ao nosso querido e estimado amigo, companheiro de jornada espírita, Alberto Almeida. Espero que vocês gostem das reflexões de hoje, que o nosso querido Alberto nos traz, e vejo vocês em breve. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Conselho Espírita Canadense por ter permitido, facilitado a vinda do nosso querido Alberto Almeida e convidá-lo para participar do 2º Congresso Espírita Canadense a ser realizado no dia 20 de julho em Calgary. Você pode também acompanhar o congresso online. Alberto, você já esteve no Canadá antes? A primeira vez no Canadá, experimentando maple, que me encantou poder fazer conexão com essa árvore, que lembra uma árvore que é própria do lugar onde eu vivo, na Amazônia, no Brasil, que é as seringueiras, cujo conteúdo interno dá a borracha, através da seiva, e aqui no Canadá Pablé. Como é o nome em francês? Maple? Eu não Eu tenho certeza que o seu francês é melhor que o meu. Érable. A árvore também, a seiva nos permite desfrutar desse saboroso licor da natureza, né, que tem capaz de adoçar a vida e no ponto certo e se transformar em guloseimas também para adultos e crianças. Mas estar no Canadá pela primeira vez tem sido uma alegria intensa, e eu até estava esperando encontrar um fio medonho, eu queria pegar na neve, porque na neve todo mundo que vem para o Canadá fica essa expectativa, né, de passar pela neve, né? Enquanto muitos não suportam o frio, que às vezes é prolongado, aqueles que nunca viram neve ou que eventualmente fazem contato com um clima desse tipo, vêm na expectativa de encontrar na neve. Mas eu ainda estou encapuçado aqui, mas não encontrei ainda a neve. Em termos de sociedade, organização do país, qual que é a percepção que você tem do Canadá em termos de sociedade? O Canadá é um país que assegura o direito de cidadania do ser humano. Percebi o pacifismo, né? A não beligerância, né? O Canadá é um país que está sempre colocado nesse lugar, não é um país que explora países menos aquinhoados, e é um país que tem uma multiculturalidade, porque recebe pessoas de diferentes lugares, tem essa amplitude na forma cultural que duas línguas lhe ensejam, com a emergência dos ingleses, dos franceses, dos irlandeses. Então isso favorece a uma cultura mesclada, o que dá ensejo de que possamos encontrar no Canadá e poder desfrutar no Canadá da alegria de poder perceber que a Terra é capaz de ter novas conformações graciosas, belas, e é muito bonito ver no Canadá a cidadania ser atendida enquanto os direitos, na forma em que o governo atende as demandas da população. Isso me chamou muito a atenção. Eu sei que aqui o imposto é alto, mas é interessante porque nos outros países o imposto é alto e os serviços não são oferecidos. E aqui a gente percebe que educação, segurança e saúde são francamente públicas e francamente nobres. É muito raro ver isso. A gente vê em alguns poucos países que a gente podia contabilizar na mão, e o Canadá traz isso. Então, o Canadá é um país que aponta para um índice de condição de vida, desenvolvimento humano, que está mais para a ponta da pirâmide de cima do que para
aqueles que estão embaixo, nos países subdesenvolvidos, quais os africanos, por exemplo, se encontram. Então, para mim, o Canadá está sendo uma experiência muito enriquecedora. Eu estou aprendendo ainda. Legal. De fato, eu acho que muito disso que você compartilha com a gente ecoa em mim. Tem características da sociedade, dos canadenses, na sua interação, na sua dinâmica, que de fato são motivos de muita alegria, talvez, e para mim passa muitas vezes até uma perspectiva de uma sociedade mais madura. Porém, tem algumas escolhas que eu não tenho uma certa dificuldade de entender e reconciliar com essa perspectiva. Por exemplo, o Canadá, o aborto, como você sabe, ele é permitido. E é permitido desde 1969, em qualquer estágio da gravidez, pela legislação canadense, né? O Health Canadian Act. E agora, mais recentemente, o Canadá escolheu por legalizar o uso recreativo da maconha, sendo o segundo país no mundo a permitir o cultivo, a posse, a aquisição e o consumo da cannabis, né? Evidentemente é o único país no G7, no G20 que tem essas escolhas. Como é que a gente pode, de fato, reconciliar numa perspectiva evolutiva, social, essas realidades que, a um primeiro olhar, parecem um pouco conflitantes? É que o planeta ele não evolui de uma forma uniforme em todos os lugares. Então o Canadá avançou muito nesse aspecto do atendimento às necessidades básicas físicas do ser humano, nutricionais, educativas, no campo da segurança, mas o paradigma no Canadá ele ainda não contempla da dimensão espiritual. A espiritualidade parece, a um olhar assim, pelo menos à primeira vista, de que ele carece no Canadá, ou seja, quando eu falo de espiritualidade, eu falo da dimensão extrafísica, da metafísica do ser humano, de que o ser humano é mais do que o ser humano, é um ser transhumano, é um ser que transcende para trás e para frente, antes do berço e depois do berço. Esse olhar, ele fica comprometido no campo do atendimento ao ser humano de uma forma integral, porque ele não olha, seja para o início com que o ser humano comparece no mundo, que é o caso da gestação, da fecundação, seja para o final da vida humana, que às vezes está imprestável do ponto de vista biológico e é desconsiderada porque não se considera o espírito. Então eu penso que o Canadá ele vai precisar, e eu acho que na perspectiva que o espiritismo nos oferece, ele vai precisar dessa grande contribuição do espírito imortal, ou seja, de espiritualidade. Nós não somos seres humanos que estamos fazendo uma jornada espiritual porque frequentamos um culto, uma igreja, um templo. Nós não somos seres humanos, portanto, que fazemos uma jornada espiritual. Nós somos seres espirituais fazendo uma jornada humana. É ao contrário. Nós somos espíritos, estamos dentro de um corpo. Quando a gente muda o paradigma, esse modelo de compreensão, aí a fecundação passa a ter um outro sentido. A agonia de um paciente terminal passa a ter uma outra percepção. Ali é o corpo, é um momento de celebração, de acolhimento, de aconchego, porque a vida continua. A existência acaba com o corpo, mas a vida ela é permanente. Ninguém entra e sai da vida, a gente entra e sai do corpo. A vida é um fenômeno eternal, não é um fenômeno terrenal. E essa compreensão é a construção de um novo modelo. Então eu fico me perguntando, por exemplo, aqui no Canadá tem um pesquisador de extraordinário valor chamado Barry Beauregard. É um jovem que eu tive a oportunidade de assistir a conferência dele e fiquei encantado de ver a lucidez, o fruto das suas pesquisas, mas porque ele publicou um livro Cérebro Espiritual, ele foi excluído da universidade. Quer dizer, uma universidade que não contempla a diversidade,
que não inclui um outro modelo de percepção de vida, acaba jogando esses pesquisadores para outro país e deixando de se beneficiar com ele, quando o mundo está se beneficiando com as contribuições de Mário Moraga, que propôs audazmente o rompimento com o paradigma materialista e propondo um novo paradigma que ele chama de pós-materialista. Ele não chama de espiritualista, chama de pós-materialista. O paradigma pós-materialista é um paradigma que é diferente do materialista, porque o paradigma materialista não dá conta de explicar o ser humano. E ele não faz isso num objeto de crença, ele faz isso dentro de pesquisa científica. Então, o Canadá, ele haverá de respeitar os embriões, respeitar os fetos, respeitar os moribundos, respeitar aqueles que sofrem tetraplegia, que sofrem traumatismo, ficam tetraplégicos e que podem fazer escolhas pela eutanásia se não tiverem uma outra concepção de vida. O ser humano, portanto, ele terá uma outra contextura quando a gente passa a olhar o ser humano como ser espiritual. O processo da fecundação marca o início do seu direito. O seu direito não é adquirido num dado dia. Não é porque ele tem 9 meses e no dia seguinte ele saiu do útero, ele passa a ter direito. Quer dizer, um dia antes que ele está dentro do útero, ele não tem direito. Qual é a diferença entre estar no útero e sair do útero? Que ele pode ser 2 dias antes se você fizer uma cesárea. Pode ser uma semana antes se você tirar. Aí ele tem direito, mas aqueles 2 semanas, se ele permanecer dentro do útero, ele está sem direito porque está dentro do útero. Quando hoje a medicina fetal mostra de que nós temos uma profunda compreensão, emoção, sentimento, pensamento, quando estamos dentro do útero, quando a terapia regressiva vivências passadas mostra que o adulto pode voltar ao útero materno desde as primeiras semanas e lembrar das ocorrências, trabalhar traumas que sucederam da primeira semana, então isso aí eu penso que faz parte da agenda do Canadá, do ponto de vista evolutivo, fazendo parte da Terra. Essas concepções fazem parte de outros países e não outras que o Canadá já conseguiu avançar. Então, eu acho que essa permuta vai nos permitindo olhar a vida e talvez propor um outro paradigma, o paradigma da espiritualidade, do espiritualismo científico, no qual a gente pode encontrar no espiritismo uma ciência, dentre outras, que é capaz de mostrar e documentar a realidade da vida antes do corpo e depois do corpo. Aqui em Edmonton, o movimento espírita é muito novo. Qual conselho você poderia dar para a gente para que nós não nos permitamos distanciarmos da nossa doutrina tão amada? Fidelidade a Kardec, que é a base fundamental do movimento espírita lúcido, vanguardeiro e amplo. E fidelidade a Kardec implica a fidelidade a Jesus. Se nós conseguirmos manter a base, o edifício ele haverá de erigir-se portentosamente. O movimento é feito de homens e somos capazes de cometer ideias ou atitudes que às vezes não estão coerentes com a base doutrinária. Mas se tivermos a base, nós fazemos a correção de rumos. O movimento, em sendo humano, ele é livre para fazer ensaios de acertos e erros. Mas se ele estiver estudando o Espiritismo, ele vai estar sempre podendo fazer correções na forma de fazer, de pensar e de interagir. Mas o estudo espírita, ele é uma segunda proposição que deve seguir uma primeira, que é de fundamental importância, que é a amorosidade. Porque podemos ter muitos estudos, mas se não nos amarmos, nós faremos facções, nós divergerimos, nós vamos fazer um exercício de poder egóico. Então, diria o Espírito de Verdade a Kardec ao seu tempo: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Espíritas, instruí-vos, eis o segundo. Então é necessário nós nos amarmos, para termos paciência um com o outro, para podermos fazer das nossas relações a superação de divergências que ficam no campo das ideias e não no campo pessoal, para que o exercício do poder detenha a amorosidade e não prevalência da arrogância de mandar sobre os outros, de fazermos como João Batista,
nos apequenando para que o mestre possa ter proeminência. É mais importante a doutrina do que o personalismo das lideranças. De podermos, de algum modo, entender de que o sol ele brilha intensamente, mas a lua só reflete no momento em que ela está posicionada em relação ao sol, sendo capaz de trazer o plenilúnio. Às vezes o movimento espírita não está, ele está michuruca, ele está pobre, não se vê a doutrina espírita grandemente. A gente consegue fazer isso quando a gente exercita o amor um pelo outro e quando a gente estuda, porque o nosso amor torna-se lúcido. Então, espíritas amai-vos, espíritas instruí-vos, seria a recomendação que eu faria ao Canadá, e é uma recomendação que nós estabelecemos para o mundo, porque é uma recomendação kardeciana, de que nós, unidos, nós somos capazes de superar divergências, problemas, limitações, fraquezas, mas separados nós somos frágeis e somos esmagados por nós mesmos. A doutrina espírita viverá conosco sem os homens, apesar dos homens, mas a doutrina espírita veio para os homens. Então nós precisamos fazer-nos merecedores através de um amor capaz de poder estabelecer uma união, como fez Tivaras na fala de Bezerra de Menezes, que se une numa união de forças e que é invulnerável enquanto feixe, mas as varas separadas, elas são frágeis, são facilmente quebradas. Então, nos juntarmos, aqueles que estão mais na frente, dando a mão para quem está mais atrás, quem tem mais conhecimento, acompanhando aquele que tem menos, e no movimento do amor e do estudo, nós vamos fazer o nosso processo iluminativo, não só pessoal, mas coletivo, e trazendo, disponibilizando a doutrina espírita para o Canadá e para o mundo, porque com as redes sociais é inevitável que tudo que você publique perde as fronteiras geográficas de um país. E todos juntos passaremos a ser os obreiros ao lado de outros na composição de um novo reinado, de uma nova era para a Terra, para um mundo de regeneração, qual os Espíritos têm assinalado a Kardec no seu tempo. Gratidão. Você gostou desse vídeo? Então, agora eu gostaria de convidar você a conhecer o trabalho iluminativo feito no pelo Jardim das Oliveiras. Acesse o website abaixo, assista o vídeo aqui em cima, inscreva-se no canal do YouTube do Jardim das Oliveiras, o qual eu sou um inscrito. E, Alberto, minha última pergunta para você hoje. É possível se tornar um jardineiro em pleno inverno canadense? É possível cultivar flores em qualquer lugar. E é possível florescer em qualquer estação, quando se trata de ser humano. O Jardim das Oliveiras, que é uma instituição situada no Brasil, no norte, numa região bem socialmente vulnerável e que desenvolve um trabalho assistindo as famílias vulneráveis, ela se beneficia de todos aqueles que se agregam nessa onda, seja pela oração, seja de uma forma também material ou afetiva, quando você se vincula ao jardim. E uma das formas de fazer é assinar um site, uma plataforma chamada jardineironet.com, www.jardineironet.com. É uma plataforma onde você tem conteúdos espirituais, espíritas, psicologia transpessoal e outros que beneficiam você a fazer o autoencontro e o seu processo transformatório, e a sua assinatura, singelamente feita, se transforma em contribuição grandiosa no Jardim das Oliveiras, que multiplica recursos recebidos das assinaturas do site para atender a comunidade do bairro da Castanheira, em Belém do Pará. Então você pode ser um jardineiro à distância, cultivando a sua alma, mas pode ser um jardineiro também bem além oceano, além fronteiras, além continente, quando você se vincula a uma atividade nobre e faz parte dela nessa rede de fraternidade, fazendo a assinatura do jardineironet.com.br. Eu gostaria de terminar esse vídeo com um abraço. Gratidão, amigo. É uma luz interior